Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cosme Bittencourt, da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, aqui na cidade de Lavras, no sul das Minas Gerais. Bom, a mensagem que eu gostaria de ministrar hoje, nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre os extremos. E para isso eu gostaria de pegar dois personagens bíblicos que têm visões, um tanto diferentes. E eu quero falar hoje sobre Agur e quero falar sobre o apóstolo Paulo. Mas especificamente dentro desse tema proposto, que foi aí as extremidades. Eu poderia colocar o tema dessa mensagem como zona de conforto e zona de perigo. E no decorrer desta mensagem, com certeza, eu acredito que você vai entender tudo quanto Deus quer falar conosco. O primeiro texto que eu quero usar aqui para a nossa meditação está em Provérbios, capítulo de número 30, a partir do versículo de número 7, que diz assim: duas coisas te pedi, mas não mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e as palavras mentirosas, e não me des nem pobreza e nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue, e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha a furtar e lançar mão do nome de Deus. Agora vamos para Filipenses capítulo 4, versículo de número 12, que nos diz assim: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a viver, a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bom, eu quero fazer aqui versos, a oração de Agur e a postura do apóstolo Paulo, que são situações completamente diferentes. Vamos começar com Agur. Agur, segundo aí alguns comentários bíblicos, era aí um árabe, mas pouco se sabe a respeito da sua vida. E eu nem quero me ater à sua biografia, e sim na oração que este homem fez. Ele faz uma oração que eu chamo essa oração de zona de conforto, uma oração inteligente, uma oração de uma pessoa que se conhecia muito bem, conhecia a sua estrutura, e a oração dele, ele pede: Senhor, olha, não me dê nem pobreza e nem riqueza, me dá aí o pão da minha porção cotidiana, porque acontecer aí Deus está muito farto de ter muita abundância, eu não venha negar o Senhor, por causa da soberba, E também, para acontecer também de eu padecer necessidade e venha lançar mão, roubar, me tornar um ladrão, lançando mão do nome de Deus. Então, esta oração é uma oração que eu chamo ela de uma oração, primeiro, inteligente, porque você pedir a Deus para ficar num conforto, tanto você não ter muito, porque você sabe que no muito você pode se perder, e também não faltar, porque também na escassez, na provação, você pode também se perder. É uma oração inteligente, e eu gostaria sinceramente que essa fosse a nossa realidade, que isso se cumprisse nas nossas vidas, a ponto de a gente fazer uma oração e falar assim: ó Deus, não me deixa ser provado, ó Deus, não permita que eu passe nada, sabe, eu não posso ter muito, que o Senhor sabe, o nariz fica em pé, aquela coisa toda, mas também não deixa eu faltar. Eu gostaria que essa fosse a realidade de todo cristão. O ponto positivo que eu encontro nessa passagem é o fato dele se autoconhecer, dele saber quem ele é quando ele tem muito e quem ele é quando ele tem pouco. Quem ele é em um extremo, na zona de conforto, mas quem ele é também no outro extremo, na zona de perigo. Então, quando ele faz esta oração, que ele clama a Deus, ele pede para estar numa situação em que ele não estivesse nem em perigo,
né? E nos dois sentidos, né? Claro, nem ter muito e nem ter pouco, mas simplesmente é viver uma vida longe de qualquer tipo de provação. Então, quando eu disse que existe esse ponto positivo no fato dele conhecer a si próprio, é porque ele sabia quem ele era em qualquer circunstância. Deixa eu contar um caso para você. Muitos anos atrás, quando eu era ainda jovem, né, com meus 19, 20 anos de idade, eu me lembro de estar na igreja e um jovem pedir oração. Naquela oração que aquele jovem pediu, ele falou assim, para que Deus desse para ele um Passat. Na época o Passat Pointer, né? Você deve se lembrar, você que é das antigas aí, era um carrão. E ele então pede aos irmãos, a gente começa a orar e tudo, e eu lembro que um dia alguém perguntou para ele, quando Deus te der esse carro, qual vai ser o propósito, o que você vai fazer? E ele falou assim, bom, quando Deus me der esse carro, o meu propósito vai ser fazer visitas, vamos pegar as irmãs aí do grupo de oração, vamos fazer a obra do Senhor, este carro é para isso, é para glorificar a Deus. E não é que Deus deu para ele mesmo esse carro, e chega ele naquele Passat Pointer, um carrão, gente, era uma coisa do outro mundo. Mas cadê o irmão? Desapareceu, escafedeu-se, sumiu, Zé Fininho. E a gente às vezes via ele passando ali na porta da igreja, mas já não era mais com os irmãos da igreja. Aquele som, tu. Olhava dentro do carro as moças do mundo, e lá se foi aquele varão, né, longe da presença de Deus. Eu não sei se por oração contrária, o que foi, mas eu sei que coitado desse irmão, veio a bater esse carro, desse carro ele comprou uma CB400, a polícia bateu atrás dele, que ele não tinha carteira, corre para cá, cai da moto, a polícia prende, os guardas eles ficaram com tanta raiva que aplicaram tanta multa nele, que o valor da multa ultrapassou o valor da CB400, e ele não teve como tirar aquela moto ali. Aqui na nossa cidade a gente chama ali de zebrão, né? O lugar onde fica o pátio, onde a polícia leva esses carros que estão com documentações erradas, né? Sem pagar, coisa e tal, ou pessoas que estão sem habilitação, essas coisas que você sabe. Enfim, ele estava agora a pé. E aonde que estava agora esse varão a pé? De volta aos caminhos do Senhor, de volta na igreja, e até onde eu sei, até hoje, está firme e forte na presença de Deus. Então, esta talvez seja uma coisa muito interessante, porque nós precisamos nos conhecer, saber quem nós somos, em situações de prosperidade, de vitória, de bênçãos financeiras, sucesso profissional e tal, e pessoas na escassez, na dificuldade, na luta, nos problemas. Nós precisamos nos conhecer. E o grande desafio que o ser humano tem na sua própria vida é se autoavaliar. Porque nós temos geralmente o hábito muito simples de julgar as pessoas. Nós olhamos e conseguimos, Jesus disse isso, nós conseguimos encontrar um cisco no olho de uma pessoa e não conseguimos enxergar uma trave nos nossos olhos. Isso é uma característica do ser humano. Quando Isaías disse, ai de mim que estou perecendo, foi naquele dado momento que ele teve uma visão do Senhor Jesus num alto e sublime trono. Então, quando ele viu a santidade do Senhor, ele conseguiu também se autoavaliar e disse, ai de mim que estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aquele momento, quando ele reconheceu dentro de si as suas fraquezas, um anjo toca nos seus lábios com uma brasa de fogo tirada do altar. Isso é muito lindo, quando você se autoavalia, quando você se conhece, você está no caminho da experiência com Deus. Então, nesta oração confortável de Agur, eu gostaria que isso fosse uma realidade, mas para nós hoje não é. Temos muitas provações, dificuldades e tantas coisas, mas eu consigo enxergar esse ponto positivo, que é ele olhar para dentro de si, se avaliar e saber quem ele é em qualquer circunstância que ele estivesse passando. Por isso o motivo da sua oração. Não deixa ter muito, mas também não deixa faltar. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um salto, né? Um pulo, um jump, lá do Provérbios, agora para a vida do apóstolo Paulo. Olha que situação completamente diferente. O apóstolo Paulo ele disse assim, eu sei estar
abatido. Eu sei ter em abundância. Em todas as coisas eu estou instruído. E a gente já vai estacionar um pouquinho nessa palavra aqui, instruído. Ele disse, eu sei ter fartura. Sei também passar fome. Eu sei ter abundância, mas eu também sei padecer necessidade. Em todas as coisas eu estou instruído. Eu vejo, a se comparar entre Agur e o apóstolo Paulo, eu vejo uma maturidade espiritual de Paulo muito grande. Acho que também, por ele estar na nova aliança e ter o Espírito de Deus agindo de uma forma muito mais graciosa na sua vida, talvez seja isso, mas a realidade é que o apóstolo Paulo, ele não está nesta zona de conforto, ele está numa zona de extremidades, uma zona de perigo, uma zona em que ele necessitava saber lidar com qualquer situação da vida, uma situação em que exigia dele habilidade para viver no muito, para viver no pouco. Era aquele tipo de pessoa que de repente a coisa estava lá em cima, de repente a coisa estava lá embaixo, de repente a abundância, de repente a escassez, de repente a fartura, de repente a fome, mas ele se mantém, ele continua sendo aquela mesma pessoa. E o grande segredo de Paulo está justamente na frase, na palavra que ele diz, em todas as coisas eu estou instruído. Quando você tem uma instrução vinda da parte de Deus, significa que você recebeu o conhecimento e automaticamente, quando você põe o conhecimento em prática, você tem a habilidade para saber se portar mediante a lances imprevistos da vida. Tem pessoas que quando está no sucesso, ele sabe lidar, ele tem habilidade para lidar no sucesso. Mas se de repente vem uma turbulência e vem uma falência, ele não sabe lidar. E eu não esqueço uma vez um vídeo que eu vi na televisão de um homem milionário, e esse homem era muito rico, mas de repente entrou uma crise, esse homem faliu. E diante dos repórteres ele pega um revólver e dá um tiro na cabeça. Então eu acredito que uma pessoa como essa sabia lidar com situações favoráveis, de sucesso, ganhando dinheiro, de fartura, mas não soube lidar em situações de escassez, de falência, e sendo que Deus é poderoso para te erguer, porque Ele é Deus. Poderoso é Deus para o firmar, e Deus o firmará, é o que está escrito na palavra do Senhor. Eu me lembro, sobre essa palavra instrução, de um colega que trabalhou comigo numa multinacional, e nós trabalhamos nos recursos humanos dessa empresa. Eu era coach operacional e ele também. E naquelas experiências da gente conversar, ele me contou uma vez uma coisa muito interessante, que ele foi fazer uma entrevista de emprego, de trabalho. Quando ele chega naquela entrevista ali, o rapaz que estava fazendo a entrevista, ele disse assim, hoje eu não vou perguntar nada para vocês. Hoje o negócio vai ser o seguinte, está aqui as receitas, tem fermento, tem farinha, tem não sei o quê, e todos vocês aqui vão fazer para mim um bolo. Assim que o bolo estiver pronto, eu volto, então o forno está aqui, o fogão está aqui, está tudo que vocês precisam para fazer o bolo está aqui. Assim que vocês terminar, eu volto e aí vou avaliar o bolo de cada um. Aquele homem saiu da sala e ficou todo mundo ali, a ver na avisa, fulano, você sabe fazer bolo? Eu disse, nunca fiz nada. Nem fritar ovo eu sei, o outro você sabe também? Ninguém sabia. Aí este meu amigo, colega, ele pega ali eu não sei se era o fermento, eu sei que ele pega aquele pacote, começa a olhar o pacote e quando ele vira o pacote, ele vê atrás do pacote uma instrução, como fazer um bolo. E ele falou, pega tantos ovos, tanto de açúcar, tanto disso e tal, vai fazendo. E ele começou a juntar os ingredientes e seguir passo a passo aquela instrução. Passou-se as horas, aquele rapaz chega ali então para fazer a entrevista, o rapaz da entrevista quer dizer, e chega ali não para fazer a entrevista, mas para provar o bolo de cada um. E quando ele chega, ele vai provando o primeiro, comeu, nossa, que horrível, o que é isso? E foi comendo. Quando chegou nesse meu colega, que ele pegou, o bolo não estava bonito, estava até feio. Ele falou, o bolo não está bonito não, deixa eu ver. E pegou e levou na boca. Quando ele comeu, ele disse assim, rapaz, ele não está bonito,
mas ele está gostoso. Você sabe fazer bolo? E ele falou assim, não, eu não sei. Então como que você conseguiu fazer? Ele falou, porque eu procurei ali atrás daquele pacotinho ali, estava escrito assim, uma receita para fazer o bolo. E eu fui seguindo aquelas receitas e é por isso que tudo deu certo. Então, esse exemplo que eu dei, é o grande segredo de nós sabermos passar por certas circunstâncias na nossa vida e sairmos vitoriosos dessas circunstâncias, por mais extremas que essas circunstâncias se apresentem diante de nós. É o que eu chamo, já disse, dos lances imprevistos da vida, quando você não espera por uma situação adversa e essa situação ela aparece na sua vida. Ainda dentro deste assunto em que eu estou falando agora, passando de Agur para o apóstolo Paulo era uma pessoa que ele não passou por pouca coisa não, ele passou por muita coisa na sua vida, e ele tinha então a experiência para poder falar o que ele estava falando, que quando ele disse, eu sei estar abatido, eu sei passar necessidade, por que o apóstolo Paulo falou uma coisa dessa? Olha aqui, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, eu abri um livro antes, capítulo de número 11, e o versículo de número 25, que nos diz assim as escrituras sagradas, 3 vezes fui açoitado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de nós, e em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, né? E em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprimi, cada dia o cuidado de todas as igrejas, né? Me oprimiu o cuidado de todas as igrejas, e assim por diante, né? Então, nós vemos aqui na vida do apóstolo Paulo uma pessoa que vivia no extremo, uma pessoa que vivia numa circunstância, numa situação de vida, que só mesmo a graça de Deus para fazer ele ser vencedor e para fazer ele conseguir passar por todas essas coisas e por todas essas situações sem desanimar e sem desistir. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por certas coisas na nossa vida, a gente muitas das vezes desanima, a gente muitas das vezes desiste por tão poucas coisas, sendo que a palavra de Deus, ela nos fala que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha uma outra coisa interessante aqui que o apóstolo Paulo falou: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa que ele está vivendo uma vida de um equilíbrio espiritual muito grande, vivendo numa graça de Deus muito grande, porque esta graça faz com que ele saiba suportar todas as coisas. E olha que além de todas essas aflições que o apóstolo Paulo passou na sua vida, eu ainda destaco aquele espinho na carne, quando ele orou por 3 vezes ao Senhor, pedindo que o Senhor afastasse dele aquele espinho na carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
E aí ele então disse, então de bom grado, vou me alegrar nas tribulações, nas dificuldades, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, então é aí que eu estou forte. Sabe, o que nós precisamos buscar da parte de Deus é esta graça, este poder sobrenatural sobre as nossas vidas, a fim de que a gente venha se manter de pé na presença de Deus em qualquer circunstância adversa na nossa vida. Como eu disse no começo, eu gostaria que isso fosse uma realidade nas nossas vidas. O fato de você fazer uma oração a Deus, para que você não tivesse muito nem pouco, você não passasse fome, mas também não tivesse sobrando demais, você tivesse a porção diária de Deus na sua vida. Como eu gostaria. Porém, nós sabemos que as nossas vidas, elas têm tribulações, elas têm provações, elas têm tentação, tantas coisas envolvem a nossa vida para nos fazer desistir de tudo quanto Deus nos concedeu. E nós precisamos nos manter, não é por 5 anos ou 10 anos, nós precisamos nos manter até o fim. Me faz lembrar aquela passagem do semeador, quando o semeador semeou e a primeira parte da semente cai na beira do caminho. Ela não consegue profundidade, então ela também não consegue vingar. Então as aves do céu vêm ali e pegam aquela semente. E a Bíblia diz que são aquelas pessoas que quando a palavra de Deus é semeada, vem logo o diabo, tira do seu coração. Mas outras foram semeadas entre as pedras, outras foram semeadas entre os espinhos. E então a Bíblia conta que estes 2 exemplos, ao Jesus trazer a revelação daquela parábola, Jesus fala que alguns, por causa das provações, das tentações, das dificuldades, abandonam o caminho, outros por causa da riqueza, dos prazeres desse mundo. A palavra também é sufocada, mas há uma semente que cai em uma terra boa, e essa terra produz 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Então o interessante é que o nosso coração sempre esteja limpo, para que as coisas de Deus venham frutificar. O nosso terreno do nosso coração esteja adubado com a fé, adubado com a palavra de Deus. Sejamos abundantes na palavra, porque abundantes na palavra nós temos a instrução correta e a gente com certeza vai viver o equilíbrio que Deus quer para as nossas vidas, e não haverá circunstâncias alguma que possa nos deter, que possa fazer com que a gente venha retroceder. Acho que eu já disse isso de outras vezes, mas hoje há muitos conflitos teológicos, eu não vou entrar nisso, principalmente sobre escatologia, mas quero fazer aqui um breve comentário, porque quando há esse degladiar teológico a respeito de que Jesus vem para buscar a igreja antes da tribulação, da grande tribulação, e outros acham que é depois. Eu sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus vem para buscar a igreja antes. Mas o que eu quero dizer é que, de toda forma, o importante na vida de um cristão é ele ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque se o pré-tribulacionismo estiver correto, que eu acredito está sem sombra de dúvida, um cristão para subir no arrebatamento precisa estar cheio do Espírito Santo. Se porventura os pós-tribulacionistas estivessem corretos, para que eles também pudessem morrer por amor a Cristo Jesus, massacrados pelo anticristo, como alguns erroneamente acreditam, também se faria necessário estar cheios do Espírito. Então, se você não quiser errar escatologicamente e preparar a igreja para passar, seja qualquer situação, você precisa ensinar o seu povo, a sua igreja, a viver cheios do Espírito, abundantes na palavra de Deus, cheios da glória de Deus, porque somente cheios da presença do Espírito de Deus é que nós temos a graça e a capacidade dada por Deus para passar por qualquer situação ou qualquer circunstância adversa da nossa vida. Tendo essa instrução da palavra de Deus, podemos dizer, como o apóstolo Paulo, em todas as coisas eu estou instruído. Quando a gente fala sobre esse equilíbrio espiritual, eu que sou aqui do sul das Minas Gerais, estou hoje com meus 44 anos de idade, no ano de 2020, não sei quanto que você vai ver esse vídeo, você calcula aí. Eu me lembro que eu, quando criança, aqui na cidade de Lavras, a rua da casa da minha avó, próximo aqui da Copasa, Vila Vilela, ainda era estrada de terra.
E essa estrada de terra, eu ainda criança vi muitos carros de boi passar ali, muitos, com aquele seu rangido, né? E aquela quantidade de boi puxando ali, aquele carro às vezes cheio de areia e tantas coisas que eram carregadas. Mas uma coisa me chama a atenção, isso aí já dizia os antigos, que quando se colocava 2 bois ali naquela canga, naquele jugo, então era sempre de par em par. Então, não podia colocar no mesmo jugo um boi novo com um outro boi novo, porque a força desses dois, né, era muito grande, a potência, o torque desses 2 bois era muito grande, então ia dar problema. Se colocasse 2 bois velhos, também ia ser complicado, porque eles já estão cansados, já têm certa idade. Então, a estratégia, né, do pessoal do carro do boi era a seguinte: pegava um boi velho com um boi novo. Porque o boi novo tem muita força, o velho tem pouca. O boi novo quer andar. E ao mesmo tempo, o boi velho tem pouca força. Então, o boi novo não pode puxar demais, porque senão vai ficar muito peso para ele. Então, existe um equilíbrio. O que tem muita força é obrigado a andar mais devagar, e o que tem pouca força, já está velho, é obrigado a dar um pouco mais de si. E então existe uma harmonia, existe uma sintonia. A mesma coisa acontece nas nossas vidas, nós precisamos ter este equilíbrio, porque hoje nós estamos dentro deste corpo que tem uma natureza caída, fracassada, mas temos também, da parte de Deus, a promessa de sermos uma nova criatura na presença de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo. E a parte espiritual da nossa vida que a gente mais alimentar é a que vai sobressair. E quando nós andamos no Espírito, nós andamos na dimensão de Deus, com toda certeza absoluta. Nós estamos preparados para lidar com qualquer situação ou circunstância. Porque até mesmo o apóstolo Paulo, que eu acho que é um professor nesse quesito provação, ele diz assim: a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bom, eu quero então encerrar esta parte dizendo uma coisa muito interessante e pegando aqui o meu último personagem bíblico que viveu na zona de conforto e na zona de perigo. E eu acredito que você já deve ter imaginado quem seja. Não é ninguém menos do que o próprio o próprio patriarca Jó. Jó, uma coisa que me chama muita atenção no seu livro, é que quando Satanás chega na presença de Deus para conversar com Deus, o Senhor fala: você viu o meu servo Jó? Homem temente a Deus, homem que se desvia do mal, homem íntegro, justo. Deus dá todas as características e as qualidades. Poxa, receber um testemunho de Deus sobre a sua pessoa não é para qualquer um. Mas o diabo olha e fala assim: mas é claro, o Senhor cerca ele de todos os lados. O homem tem enriquecido, o Senhor tem abençoado a vida dele. Só que esta parte que o diabo disse assim: o Senhor cerca ele de todos os lados, muito me chamou a atenção. Porque isso prova que o diabo tentou, de alguma maneira ou de alguma forma, destruir Jó. Mas todas as vezes que ele tentava, Jó estava numa zona de conforto, porque ele estava num cercado debaixo da proteção de Deus. Tu cerca ele de todos os lados, significa há uma cerca de proteção ao lado de Jó. Então eu não posso atacá-lo. E o Senhor tem abençoado a vida dele. Ser crente assim é fácil. Até eu quero ser crente, rico, milionário, fazendeiro, isso aí é fácil. Isso aí qualquer um. E nem sempre isso é verdade. Então o Senhor olha para o diabo e faz o seguinte: bom, toca em tudo que ele tem, só não tira a vida dele, né? Porque o diabo tinha dito para Deus assim: tira tudo que ele tem e tu verás se ele não blasfema de ti na tua face. Aí Deus fala: então vai lá, faz o que você tiver de fazer, mas na vida dele você não vai tocar. E o diabo, num só instante, ele saiu, e você já sabe da história.
Ele matou seus filhos, roubou jumentos, ovelhas, camelos, o seu gado, tudo. Inclusive, ele fez cair um raio do céu, como se diz, né? É Deus, hein? É Deus que está pesando a mão em você, meu amigo. Deus está irado com você. E ali, a cerca que protegia ele foi tirada. E ele é arrancado da zona de conforto. E agora, ele está numa zona de perigo, porque ele não vê, não sabe o que está acontecendo. Ninguém profetizou para ele que viria um tempo de dificuldade na sua vida. E ele está ali ao léu sem saber. E só resta uma coisa na vida dele: a sua fé e a estrutura espiritual que ele tinha na presença de Deus. O céu parou, eu acredito, o inferno também, e ali naquele espetáculo estava Jó sendo observado pelo céu e pelo inferno, e até pela terra, e as pessoas viram ele raspar sua cabeça, colocar um pano de saco, jogar cinza sobre sua cabeça, e dizer uma das frases mais lindas que existe na palavra de Deus, em se tratando de um verdadeiro adorador. E ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu para lá eu tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E contudo Jó não blasfemou contra Deus. Volta o diabo lá na presença de Deus. E quando ele chega na presença de Deus, o Senhor com certeza está lá com aquele sorriso largo, feliz. E aí, Satanás? O que é que você me fala? O homem pecou ou não pecou? Também, né? O Senhor deixou o homem com saúde. E ele, do jeito que é inteligente, esperto, forte, vai trabalhar de novo, vai ter tudo de novo. Então, agora, osso por osso, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará pela sua própria vida. Traduzindo, toca na saúde dele. Aí eu quero ver quem de fato ele é. E Deus então diz: vai lá, toca, mas na vida dele você não vai tocar não. E o diabo, num só relâmpago, sai e vai, e o homem é acometido de um monte de chagas, um monte de doenças, né? Alguns falam câncer, tumores, o corpo dele é tomado por aquela situação. Só que, e para piorar mais ainda, a sua esposa chega para ele e fala assim: Jó, você ainda mantém a sua integridade? Ó, você já perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a fazenda, dormiu um fazendeiro, um empresário, acordou um miserável, pobre, e você ainda assim mantém a sua integridade? Amaldiçoa, Jó, este Deus, e morre, criatura. E ele olha para ela e diz assim: que é isso que você está falando? O Senhor nos deu tanta coisa, nós recebemos o bem de Deus, e a gente agora não vai receber o mal? O que tem? Contudo, Jó, mais uma vez, não pecou contra Deus. E olha, deve ter sido doído demais o fato da sua própria esposa falar com ele. E Jó teve muitas variações ao longo da sua vida, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele estava no extremo, gente, fora do comum. Eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja orando, e até o meu sogro, que era o pastor dessa igreja, eu não lembro agora, era um culto de oração, ou era virada de ano, eu não me lembro, era um período de oração. E o novo convertido, ele estava fazendo uma oração assim: ó Deus, manda sobre a minha vida a prova de Jó, para que eu prove para o Senhor o quanto eu te amo, Senhor. Eu lá do outro lado do banco estava lá assim, e o rapaz era novo convertido, eu estou lá assim: Senhor, não escuta essa oração não, pelo amor de Deus, ele não sabe, o teu servo não sabe o que fala, tenha misericórdia. Porque na verdade, para passar uma situação como a de Jó, a que ele passou, uma pessoa teria que estar muito convicta da sua fé, porque entre muitas provações que Jó passou, eu nem pego isso como uma justificativa para justificar doenças e enfermidades, porque eu creio nas promessas de cura. Eu simplesmente entendo que Deus, ele mostra através da experiência de Jó que uma pessoa é capaz de suportar muitas coisas e ainda assim se manter na presença de Deus.
Assim como o apóstolo Paulo passou tantas coisas, mas no final da sua vida ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Quando Jó passou por todas essas coisas, tem uma frase muito interessante, que se eu não me engano está em Jó capítulo de número 14, versículo 7 ou 7, 14, que ele disse assim: há esperança para a árvore, que mesmo que o seu tronco seja cortado, o seu tronco então caia no pó, ainda assim, ao cheiro das águas, ele brotará, suas raízes brotarão novamente, e não cessarão os seus renovos. Sabe o que Jó estava falando? Jó estava dizendo assim: puxa, minha vida foi cortada como uma árvore com um tronco grosso, caiu o meu tronco no pó da terra, e eu não tenho mais nada de tudo aquilo que eu tinha. Só me sobrou a esposa, não tenho mais aquela fazenda, não tenho mais aquela vida, e nem a minha saúde eu tenho. Só que tem uma coisa: sobrou em mim a raiz, sobrou em mim a minha fé, sobrou em mim a minha crença no meu Deus. E ele disse: ao cheiro das águas vai brotar de novo, e aí nunca mais vai ter isso de novo, porque os seus renovos não cessarão, serão até o fim da minha vida. Lá na frente, mesmo mediante alguns desvaneios que ele passava, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então, ele sempre dava sinais da sua crença em Deus, e esse era o motivo dele jamais desistir. Então, eu encerro essa palavra falando assim para você: você está na zona de conforto ou você está na zona de perigo? O que é que você tem enfrentado na sua vida? Busque a instrução da palavra de Deus, busque ao Senhor. Mas a vida de um cristão, ela tem que ser pautada na leitura da Bíblia, na oração, na consagração e na sua frequência nos cultos, na igreja, na escola bíblica dominical. Assim sendo, a sua estrutura nunca jamais será a mesma, e a sua vida espiritual vai atingir um nível tão grande que quando você passar por qualquer adversidade na sua vida, você será uma pessoa que terá experiências para contar a outras pessoas que porventura estiverem passando por aquilo que um dia você passou. E você será professor dessas pessoas, e Deus te usará de uma forma especial. Até porque o caminho da fé é um caminho às vezes de deserto, mas é um caminho de providência. É um caminho de deserto, mas é um caminho também em que as manifestações das misericórdias de Deus sempre estão se manifestando e aparecendo nos nossos caminhos. Deus, ele não tem nada com quem desiste, com quem apóstata da fé, com quem desanima, com quem desiste, com quem blasfema e larga mão do caminho e olha para trás. Não, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto, não é digno. Nós precisamos ter foco, pegar no arado e seguir trilhando o caminho da fé. É um caminho estreito, é um caminho apertado, mas é um caminho de muitas delícias espirituais, de um desfrutar de uma paz verdadeira e da manifestação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. Eu sei que na minha vida eu já passei por muitas situações. Eu me lembro que quando eu casei, eu tinha poucos meses de casado. Não, poucos meses não, eu tinha uma semana que eu tinha casado e eu fui mandado embora do meu primeiro emprego. E eu, naquele dia, eu pensei assim: meu Deus, por que não me avisaram? Eu adiava o casamento um pouquinho para frente. O que é isso? O que fizeram comigo? E fiquei ali naquela tristeza, sabe? E passei por 2 anos desempregado. Pensa, você acabou de casar, uma semana, e passei e fiquei desempregado. E nesse período eu passei muitas coisas terríveis na minha vida. Até que um dia na igreja Deus usa um profeta e fala para mim: a sua prova terminou. E agora vou eu te abrir uma grande porta. E eu comecei a trabalhar numa grande multinacional
e foi muito feliz. Deus me abençoou, e foi coisa tremenda. Eu passei por situações muito adversas na minha vida. Eu tive amigos que me puxou o tapete, eu perdi emprego de gerente, em alta ascensão, em alta produtividade, pessoas que me traíram, né, e tudo, e que hoje eu falo para você que eu consegui perdoar, eu consegui passar por cima dessas circunstâncias, dessas situações, mesmo sendo magoado no meu coração imensamente por pessoas que eu nunca imaginei, e situações também que eu nunca imaginei que eu pudesse passar na minha vida. E eu não estou mais preso nessas coisas que me aconteceu. Eu estou preso no amor de Deus, na graça de Deus e em tudo quanto Deus tem para a minha vida, até porque a sua palavra diz que nenhuma raiz de amargura brotando no vosso coração venha privar você da graça de Deus. Caminhar nesta graça infinita de Deus, neste poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, de amarmos com o amor de Deus, de olharmos a vida com os olhos de Deus, de suportarmos, como disse lá Filipenses 2, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, morrendo uma morte terrível, uma morte de cruz. Eu espero que esta palavra possa ter falado profundamente no seu coração e que você procure cada dia mais o pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, que você busque a maturidade e o equilíbrio espiritual todos os dias, para que quando você passar por alguma turbulência na sua vida, mesmo quando você precisar de ajuda e todo mundo desaparecer, você está passando por um problema, some todo mundo. Na época da bonança todo mundo aparece, mas na época da tribulação some todo mundo. Não tem um conselho, não tem alguém para orar por você, não tem ninguém para estender. Parece que você está igual Jesus no Getsemane, buscando alguém para orar e está todo mundo dormindo. Mas ainda assim, com a graça de Deus conferida na sua vida, você com certeza vai sair do lado de lá, não como derrotado. E você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse agora no Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus possa falar muito mais no seu coração, em nome de Jesus.